A paz do Senhor, meus queridos irmãos, e a paz do Senhor a todos que nos acompanham no nosso canal, tá certo? Nosso muito obrigado a você que acompanha os nossos resumos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos, que estamos estudando nesse trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Estamos chegando à lição de número 8. Portanto, lição de número 8, que tem como tema fazedores de tendas, né? Missionários fazedores de tendas. Este é o conteúdo da lição de número 8 para o dia 19 de novembro de 2023. E o nosso texto áureo e a nossa verdade prática nos diz: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 34. E a nossa verdade prática: é preciso servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, onde quer que você esteja. É a nossa verdade prática da nossa lição de número 8 para o dia 19 de novembro de 2023. Queridos irmãos, com certeza essas nossas lições desse trimestre foram lições que estão falando claramente sobre missões, né? Sobre missões, da importância, da necessidade da igreja estar se envolvendo nesse trabalho que é digamos assim, que é a primazia da igreja, né? E nessa forma de fazer missões, tá certo? Há muitas formas de nós servirmos a Deus e aos outros, né? Inclusive a lição vai colocar aqui por meio da nossa profissão. Muitos queridos irmãos pensam que para exercer o chamado missionário é preciso abandonar completamente a profissão. Todavia, não é bem assim que acontece, né? Quando se trata de missões transculturais, em que os irmãos são enviados para exercer a obra missionária em outros países, muitas vezes o único recurso é aquele fornecido pela igreja. Mas esse modelo compõe uma pequena parcela de missionários, né? A maioria cumpre seu chamado em seu próprio país, fazendo uso da profissão, né? Fazendo uso da profissão para obter recurso e assim autossustento. Nesse sentido, vale ressaltar, querido, que a igreja deve atentar para o fato de que todos são chamados a exercer o papel de missionários locais. O fato de não ter o título oficial dado pela igreja, né, de missionário, aquela coisa toda, o fato de não ter isso não nos isenta de cumprir o dever da evangelização. Jesus declarou, né, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Em Mateus capítulo 5, 13 e 14, versos 13 e 14. Então, queridos, independentemente de onde nós estivermos, de onde quer que estejamos, nós, através da nossa profissão, tá? Que a lição vai focar muito nessa questão, nós temos o compromisso de levar a mensagem da salvação. Sabe? A nossa atividade laborial realizada pelos crentes, né? Por nós, por mim, por você, neste mundo, não contraria a mensagem do retorno iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja de Tessalônica, por exemplo, havia aqueles que não viam mais a necessidade de trabalhar por conta da volta de Cristo, que já estava às portas. Esse mal entendido trouxe graves problemas para os irmãos daquela igreja. Haja vista que aqueles que não trabalhavam tornavam-se pesados aos demais. De modo semelhante, a igreja atual, tá certo? Deve
compreender que enquanto o grande dia do Senhor não chegar, devemos trabalhar honestamente para o nosso próprio sustento, a fim de não sermos penosos a nossos irmãos e também com o propósito de ajudar os necessitados. De acordo com Lawrence, um grande escritor, ele vai dizer que os cristãos devem aceitar a responsabilidade de ganhar seu próprio sustento e devem ganhar dinheiro para compartilhar com aqueles que são verdadeiramente necessitados, Em um sentido especial, meu irmão, o Novo Testamento vê o trabalho não como um fim em si mesmo, mas antes como uma oportunidade aos cristãos, que os cristãos têm para dar um exemplo do comprometimento correto, que é servir diretamente de modo que o nosso trabalho beneficie outros. E como uma oportunidade, devemos, servir, tá certo? E compartilhar os recursos que nós temos com os necessitados. Porque o trabalho do crente deve glorificar a Deus. A maior pregação que um missionário pode levar ao ambiente de trabalho é o testemunho da coerência entre o que prega e entre o que vive. Queridos, esse é o resumo da nossa aula do próximo domingo, dia 19. Te convido a estar presente em uma sala de aula. Temos por certo que Deus falará profundamente ao seu coração através desta aula, Missionários Fazedores de Tenda. Um forte abraço e até a Escola Bíblica Dominical.